E aí, beleza? Vou entrando aí, divulgando pro pessoal. Tô aprendendo a mexer aqui ainda. Eu vou ver como é que eu faço pra convidar aqui o Felipe. E aí, o Felipe chegou aí pra gente estar falando com ele. A voz tá legal, vocês estão conseguindo me escutar bem? Bora, pô. Fala, Felipão, beleza? Fala, meu irmão, como é que tá? Tranquilo? Tranquilo, e você? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Tô escutando, você tá conseguindo me escutar? Tá certinho? Sim, tudo certo. Como é que tá aí? Tá se cuidando com corona? Tá conseguindo manter os treinamentos? Ah, tem que se cuidar, né? Eu tô fazendo meus treinamentos num campo aqui próximo de casa, a gente faz bem cedinho para não ter contato com ninguém. Então vai eu e mais um amigo sempre, porque nós que vivemos do futebol e trabalhamos com o corpo, a gente não pode se dar o luxo de ficar parado, né? Então tem que sempre É, tá manter a certo. forma. Tá certo. Pessoal, para quem tá entrando aí, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrando na live. Para quem não conhece, ele é o Felipe Augusto, ele tem 25 anos, é brasileiro que joga em Malta. Ano passado ele viralizou aqui no Brasil, na Argentina, na Espanha, com um golaço que ele fez do meio de campo. E houve até campanha para ele concorrer ao Puskás. Ô Felipe, em relação a esse gol, o que ele mudou na sua vida, a campanha do Puskás que o Globo Esporte fez, como foi a repercussão aí em Americana, onde você mora, ou como foi em Malta? Então, a repercussão foi muito grande, né, através do Globo Esporte. Eu não esperava que fosse ser tão grande. E depois que a Globo lançou a campanha, né, e começou a fazer as matérias, o pessoal acabou reconhecendo, me conhecendo e conhecendo o meu trabalho, né? Meu nome ficou muito forte, graças a Deus, na mídia por um tempo. Então o pessoal acabava me procurando, eu recebia muitas mensagens do pessoal se inspirando na minha história e tudo mais. Então foi um momento muito legal assim, e a mudança foi mais nesse sentido mesmo, de reconhecimento. O pessoal às vezes parar na rua, pedir para tirar uma foto, um autógrafo, e vir trocar ideia, falar que acompanhava meu trabalho, que era meu fã. Então foi mais na questão do reconhecimento mesmo. Isso aí, tanto em Malta quanto em Americana, aqui em São Paulo? Então, em Malta não muito, porque nós, o pessoal de lá não conseguia acompanhar a repercussão que estava tendo aqui no Brasil, né? Então, eles não sabiam do tamanho da repercussão que estava. Mas quando eu voltei de férias para cá, foi muito grande aqui a repercussão em Americana. O pessoal sempre que me via pedia para tirar uma foto, vinha conversar e tudo mais. Então a repercussão foi muito maior aqui do que lá. Pô, que bom. Aí, Americana, você tinha um apelido de Biro, né? Você gosta desse apelido ou você prefere mais Felipe Augusto mesmo? Então, sempre foi Biro, meu apelido, desde criança, por conta do cabelo enroladinho. E eu sou muito conhecido. Agora, depois dessa campanha da Globo, eu fiquei conhecido como Felipe Augusto. Então, todo mundo me conhece como Felipe Augusto. Mas antes dessa campanha do Globo Esporte, todo mundo me conhecia só como Biro. Às vezes, se você perguntasse, pô, você conhece o Felipe?
Os caras, pô, Felipe, que Felipe? Aí você falava, o Biro, pô, o Biro eu conheço. Então era assim. Então, desde pequeno eu tenho esse apelido, eu gosto, não ligo, às vezes até minha família me chama assim, então é algo normal pra mim já. Ah, eu vi lá, você tinha um cabelo comprido, né? Parecia mesmo, lembrava o jogador Biro. Mas Felipe é melhor, né? Nome de craque, Felipe. É melhor, né? E o Felipão, depois que você repercutiu em Americana, o direct começou a dar uma bombada melhor, subiu o número de seguidores. Rapaz, esse negócio de direct aí foi forte, viu? Porque assim, quando a Globo passou a primeira matéria, cara, eu tava em Malta ainda. Quando passaram a primeira vez no Globo Esporte, assim, que o Ivan Moré e o Caio Ribeiro finalizaram o programa, deram tchau, sem exagero nenhum. Eu não consegui mexer mais no meu celular. Eu atualizava meu Instagram, chegava 100 mensagens e 500 seguidores. Eu atualizava de novo, chegava mais 300 seguidores, mais 50 mensagens. Foi questão de 1.000 mensagens assim, em questão de 20, 30 minutos. Então mudou muito. Eu tinha acho que 2.000 seguidores, um pouquinho mais de 2.000. Subiu assim, nossa, de uma hora para outra. Hoje eu tô com 11 e pouquinho, então foi o que alavancou as redes sociais, foi a campanha da Globo. Pô, que bom, conseguiu um carinho, né? Ganhou fãs. Aí em Sim. Malta, como é o futebol aí em Malta? É um esporte muito conhecido. Tem outros brasileiros que jogam aí também? Então, em Malta, o futebol ele não tem a força que tem no Brasil. O pessoal não dá tanto valor assim para o futebol lá como nós brasileiros damos aqui. Então, muitas vezes eles preferem praticar um outro esporte ou até mesmo se dedicar aos estudos. Então, não tem uma força tão grande como tem aqui no Brasil. E a questão de jogo, em questão de sendo jogado, futebol de Malta é muita força, muito contato físico e um pouco menos de técnica. É um futebol no qual às vezes você vê muito chutão, é, assim, diferente mesmo do Brasil, porque o Brasil tem a qualidade técnica, tem a parte tática, né, de transição de Uhum. jogo, da defesa para o ataque, enfim. Lá às vezes é muito chutão, muito contato físico, então acaba que dificulta até pra gente que é brasileiro, que gosta de jogar com a bola no chão, fazer um dois e tal, então às vezes até dificulta. Então é bem diferente nesse sentido aí. Entendi. Eles puxam mais pro lado assim do futebol europeu, que o futebol europeu, os jogadores brasileiros que vão para lá costumam dizer que é muito robótico o jogo, não é mais livre, é cada um seguindo a linha certinho, é nesse estilo mais ou menos. Isso, é muito parecido com o futebol italiano. O futebol italiano, se você reparar, é um futebol de muito contato, de muita força. O futebol inglês também é muita força. Então é um pouco parecido, sim. Claro que a técnica de um futebol italiano, um campeonato inglês, é muito maior do que o campeonato maltês. Mas em questão de força é bem parecido. Certo. Pessoal, para quem não viu o gol dele, coloca aí no YouTube Felipe Augusto, gol Puskás, vocês vão ver um golaço atrás do meio de campo. Só que esse gol acabou não sendo indicado, né, para concorrer ao prêmio, Felipe. Você acha que tinha lugar? Olha, assim, sem querer, sem demagogia nenhuma, mas eu acho que pelo menos entre os 10 ele merecia estar. Claro que o cara que ganhou o Puskás no ano que o meu gol estava para ser selecionado, mereceu ganhar. Foi um gol muito bonito, foi uma bicicleta lá de fora da área, eu não me lembro o nome do jogador e nem o time que ele jogava, mas era na Europa também. Então ele mereceu sim o gol. Ele mereceu o prêmio. Mas eu acho que merecia estar pelo menos entre os 10, porque teve alguns gols que, se você parar para que entraram na lista dos 10, que se você parar para analisar, é gol que você vê todo final de semana no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Inglês. Então, Sim, claro, sim. teve alguns que realmente foram maravilhosos, assim, excepcionais, mas eu Foi, acho que o meu tinha um lugarzinho ali, pelo menos entre os 10. foi mais bonito que o do Quinteiro, que ficou em terceiro, seu. Aquele de Pois é, falta lá do River Plate. Eu achei mais bonito, sim. pelo menos. Até pelo grau da dificuldade, o fato de eu estar de costa, com uma marcação. Às vezes acontece gols do meio de campo, o meu não foi o primeiro, também não vai ser o último. É, Acontece gols do meio de campo que o cara sempre está de frente para o gol, vê o goleiro adiantado. Teve o do Rooney também, que foi assim. Teve um cara na Libertadores que foi assim. E o grau de dificuldade do meu foi um pouco maior pelo fato de eu estar de costas, de eu ter que me livrar da marcação e a marcação na minha cola e mesmo assim eu acertar o chute. Então eu achava que pelo menos entre os 10 ele merecia estar.
O Gui perguntou aqui nos comentários se você acha que foi por conta de você jogar em Malta, que aí a FIFA não considerou. Eu acho que não, porque a FIFA não. Na época eu estava lendo um pouco sobre esse prêmio. A FIFA ela não vê divisão, não vê país, não vê essas coisas, sabe? Tem algumas Uhum. regrinhas lá que tem que seguir para o gol entrar, como grau de dificuldade, não pode contar com sorte, essas coisas. Enfim, às vezes um desvio, por exemplo, ou algo do tipo. Então, o fato de ser em Malta, não, até porque teve de uma mulher que entrou, não vou me lembrar o país agora, que o campo que o jogo aconteceu era até campo de futebol americano, que tinha Ah, eu várias vi. linhas assim. Eu vi, eu Então, vi. o fato de ser em Malta não interferiu em nada, não. Certo. Uma pergunta aqui que um amigo meu, ele até colocou aqui agora nos comentários. Você acha que gol do meio de campo é mais mérito de quem chuta ou mais falha do goleiro? Olha, para ser sincero, eu acho que tem um pouco dos dois. Porque, assim, o goleiro tem que estar atento em todos os lances, principalmente de um chute a longa distância, mas também é muito mérito de quem faz o gol, porque é uma distância muito longa. Para você É acertar um difícil. chute daquela distância é muito difícil. Tanto é que a Globo foi lá em Malta fazer uma matéria comigo, a gente foi recriar o lance. Só na sexta tentativa eu consegui, sem marcação, sem goleiro, sem nada. Só na sexta eu consegui. Aí aqui em Americana, com a Record também, a gente foi refazer o lance. Acho que só na quarta ou quinta tentativa eu consegui. Então, mostra que é um grau de dificuldade muito grande. Mas claro que também tem uma parcela de culpa do goleiro, porque ele tem que ficar atento a esse certo tipo de lance, né? Não Não, pode deixar acontecer. sim, sim. E com o BZK, né, também que você fez o desafio do meio de campo, Sim, o você BZK. também. A gente Difícil tentou recriar acertar. lá com o BZK. É difícil, é muito difícil. É difícil. Felipe, você joga de meia, certo? Meio campo? Eu joguei muito tempo da minha carreira como centroavante, mas a primeira temporada em Malta eu fiz como meia, até porque o meu clube não era um dos que brigavam por título, algo do tipo. A gente passou um bom tempo na zona de rebaixamento. Então, por um pouco de falta de qualidade no elenco mesmo, o técnico acabou me recuando como meia para fazer as criações de jogada e tudo mais. Acabou que eu me dei muito bem na posição, eu sempre gostei também de jogar um pouco mais recuado. E aí acabou que eu fiquei e continuo até hoje nessa posição de meio Você, campo. você gostou mais de jogar de meio campo do que atacante? Eu gostei mais porque assim, eu sempre gostei de enxergar o jogo, de ler o jogo. Então eu sempre gostei de jogar de frente para o jogo, para eu enxergar o jogo, pensar uma jogada e coisa e tal. Então eu sempre gostei de jogar de frente para o jogo. O centroavante ele joga sempre de costa. Então ele sempre vai estar de costa para o zagueiro, dificilmente ele vai receber uma bola de frente. Então eu prefiro jogar sempre de frente para o zagueiro, de frente para o jogo, para eu conseguir fazer a leitura do jogo, armar uma jogada e tudo mais. Quais são suas características? Você é mais driblador, mais de passe, de contenção de jogo? Você gosta mais de partir para cima? Olha, as minhas principais características é o passe, tanto de média, curta ou longa distância, e a finalização também, de média, curta e longa distância. Acho que é as duas características que mais se destacam assim. Não sou tão veloz assim, até por ser bem alto, não tenho tanta velocidade, então eu sempre preferi jogar mais na cadência do jogo, com um passe mais refinado e com a finalização também como principal característica. O Cleiton perguntou se você se considera um camisa 10 clássico. Olha, eu acho que para a posição de meia ainda preciso me adaptar um pouco melhor para eu falar que eu sou um camisa 10 clássico. Como eu falei, eu joguei a minha carreira toda como centroavante, mas eu sempre eu gosto de jogar no meio campo, eu gosto de armar o jogo, de fazer essa leitura do jogo. Então eu me considero um bom meio campista. Agora falar que eu sou um 10 clássico aí já é muito peso, então eu vou deixar de falar aqui Já não. é mais peso, né? Tá certo. Você tem algum jogador que você se inspira, que você é fã, que desde lá que você era pequenininho, americano, você se inspirou nele para ser jogador? Cara, assim, teve alguns. Eu podia acompanhar o Ronaldinho, né, na sua melhor fase de Barcelona e me encantava o futebol dele. Essa questão de pegar a bola e ir para um contra um, enfim. Então ele foi um dos caras que me encantou nessa parte. O Ronaldo Fenômeno também, por ser um jogador mais centralizado, foi outro que me inspirou muito. E tem um também que eu sempre costumo falar que eu me inspiro muito, é o Ricardo Oliveira.
Nem tanto por como jogador. Claro que ele é um dos melhores centroavantes que o Brasil já teve, sabe fazer gol como ninguém, mas pela pessoa que ele é fora de campo também, o exemplo de cara que ele é, então eu me inspiro bastante nele também. Pô, legal, bacana. Como era a sua infância lá em Americana? Você era um rapaz mais que aprontava, um garotinho que aprontava? Eu era um garotinho mais tranquilo? Ah, eu sempre fui tranquilo, sempre fui de boa, sempre gostei de jogar minha bola pra rua, mas nunca fiz coisa errada ou algo do tipo, não, sempre fui mais tranquilo, mais família. E isso é até hoje, assim, eu sou bem de boa, eu tô de férias, fico mais em casa e tal. Então eu sempre fui bem tranquilo, assim, até porque eu saí de casa cedo também, com 13 anos eu já saí de casa para viver do futebol, então tive que aprender a amadurecer muito rápido e deixar algumas coisas de lado. Então eu sempre fui um pouco mais tranquilo. É, a Mandar gente um ia. abraço, aproveitar aqui rapidinho. Meu Opa, parceiro beleza. Rodrigo, que estava comigo lá em Malta, acabou de entrar na live. Um Ele é abraço, meu parceiro. jogador de lá também? Jogador, sim, ele estava lá no meu time. Acho que ele já acabou saindo da live, deu uma só espiada e vazou. Se assustou e foi embora. É, e você saiu cedo, você foi jogar em diversos clubes pequenos, né, daqui de São Paulo, passou pela Juventus, que é mais Sim. tradicional, porém jogando em Presidente Prudente, né, na quarta divisão, você acabou tendo dificuldades, né? Você treinava de manhã, à tarde, e à noite você tinha que vender bala. Conta essa história aí pra gente, Felipe. Então, eu saí com 13, fui para Santa Catarina, um clube de formação de atletas, aí rodei categoria de base Inter de Porto Alegre, Grêmio Barueri, me processei no Juventus, como você falou, e da B. Tá. Como é que deu uma, E o deu uma B travada aqui? foi? Tá de boa? Tá voltando. Beleza. E aí, um desses times foi o Presidente Prudente, Futebol Clube, que infelizmente foi um dos times, não, foi o time mais difícil assim para mim, um momento mais difícil também, porque foi exatamente como você falava, como você falou, o clube não fornecia alojamento para os jogadores, nem apartamento, nem nada. Então eu e mais dois amigos a gente teve que alugar uma kitnet para a gente morar, né? E aí era com imobiliário, então a gente tinha que pagar aluguel, água, força, tudo. Nosso salário já era uma merreca e ainda estava atrasado. E aí, para a gente honrar os nossos compromissos de homem e acertar toda a questão de pagamentos com a imobiliária, a gente teve que recorrer à venda de balas. Então, foi bem assim, a gente treinava cedo e à tarde, acabava o treino à tarde, a gente tomava um banho no clube, nem jantava, já ia direto para o mercado, comprava pacotão de bala, comprava saquinho de geladinho, botava 7, 8 balas dentro, dava um nó, fazia mais de 100 saquinhos desse e ficava a noite toda vendendo lá, de porta em porta de carro, aí ia embora para casa às 11 horas, meia-noite, tomava um banho, aí só esse horário ia comer alguma coisa para acordar no outro dia de manhã e poder treinar. Então foi um momento muito difícil, mas fez eu aprender bastante como pessoa e como homem. Não. Você pensou em desistir do futebol durante esse período que você não recebia e tinha que praticamente trabalhar para poder trabalhar pro seu time? Então, não só pensei como desistir já 2 vezes do futebol, parei de jogar. Uma por um curto período, a outra por um período um pouco maior, fiquei um ano sem jogar, estava trabalhando, trabalhei de garçom, trabalhei de ajudante de caminhoneiro aqui na cidade, fiz algumas coisas mas aí quando parece que quando Deus tem um propósito assim na sua vida, as coisas você pode tentar caminhar para a direita, mas Deus vai te guiar para a esquerda, não adianta. Então Quando eu é fiquei para mais de um cima, ano. Aí eu fiquei mais de um ano sem jogar, não procurava mais time. Aí do nada apareceu uma oportunidade para mim, que um amigo meu arrumou um teste para mim, sem nem me consultar. Ele falou: Ó, marquei o teste para você. Eu falei: Não, não vou não. Ele falou: Não, já tá marcado, você vai. Vai eu e você. Aí eu falei: Não, boa sorte, pode ir sozinho. Ele falou: Não, você vai nós dois. Aí ele falou: É só 2 dias de teste. Se não der, você volta e continua trabalhando. Eu falei: Então já que é 2 dias, eu vou. Aí eu fui, eu acabei passando e ele não. esse Aí teste eu foi voltei no pro futebol e tô Foz? até hoje. Não, esse foi no Grêmio Mauaense, em São Paulo, que era Bezinha também. Aí eu fiz esse campeonato pelo Grêmio Mauaense, a gente foi muito bem, batemos na trave para subir para A3. A gente tinha um time muito bom, acabei me destacando.
fui artilheiro do time, um dos artilheiros do campeonato. E aí foi quando surgiu a oportunidade para eu ir para a primeira divisão lá do Paranaense, que foi para o Foz. E depois do Foz, aí sim para a Malta. É, certo. Durante esse período que você passou dificuldades lá jogando na quarta divisão, que você vendia bala, vocês também ajudavam moradores de rua, né, com dinheiro que sobrava das vendas, faziam marmitas para entregar para eles. Então, isso aí começou aqui na minha cidade, né? Eu voltei para cá, e aí como eu estava sem clube, sem trabalho, precisava pagar as contas, aí, como eu já havia feito isso em Presidente Prudente, eu falei, por que não continuar, né? É um meio de sustento tão digno como qualquer outro, né? E aí eu peguei e eu vendia a bala todo dia no semáforo, ia para a cidade vizinha aqui para não vender aqui na minha cidade, porque era muito conhecido aqui, então acabava que tinha um pouco de vergonha do pessoal me ver lá e tal, enfim. Então eu ia para a cidade vizinha, ficava o dia todo lá vendendo, e aí desse dinheiro das balas que eu conseguia, eu pagava as coisas que eu tinha que pagar e separava uma parte para fazer marmita para os moradores de rua. Então, toda quinta-feira eu ia no mercado, comprava os alimentos, eu mesmo cozinhava, montava as marmitas e saía entregando. A princípio, eu não tinha intenção nenhuma de montar projeto, de fazer nada. Eu só fazia para ajudar mesmo, Sim. de coração. Então, o pessoal foi vendo, foi gostando da ideia, comecei a receber doação de alimento. Pessoal, vou te ajudar com 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, e foi chegando um pacotinho de macarrão. Aí foi aumentando, aí começou a entrar roupa, cobertor, foi aumentando. Aí quando eu vi, o pessoal falou, pô, monta uma página e tal. Aí eu montei uma página no Facebook, chamava Um Grão de Esperança. Aí eu fiquei mais de um ano, toda quinta-feira, entregando marmita, sem falhar nenhuma. Fiz um Natal Solidário também, 2017. Levei panetone, brinquedo para as crianças carentes aqui dos bairros mais necessitados aqui da minha cidade. E aí depois eu tive que voltar a jogar. Meu avô deu continuidade no projeto, toda quinta ele levava as marmitas para mim. Só que aí depois ele acabou ficando um pouco mal de saúde, ele não conseguiu mais levar, e eu também fui para fora do país, aí a gente teve que paralisar. Mas foi algo que me ajudou a crescer muito, porque eu achava que eu estava numa situação difícil vendendo bala. Aí chegava quinta-feira, eu via que tinha pessoas pior que eu. Então isso me motivava a sempre continuar. Cara, fantástico, história fantástica, que fica de exemplos também para muitos jogadores, né, que podem ajudar e são ausentes que não ajudam. Aí você foi pro Foz, né, do Iguaçu, foi seu melhor momento aqui no Brasil, jogando a primeira divisão do Paranaense? Então, fui para o Foz. É claro que, assim, como experiência, para mim foi o melhor. O Foz, que era a primeira divisão, e também o Internacional. Por mais que foi categoria de base no Internacional, aprendi muita coisa lá. A gente foi vice-campeão gaúcho, fomos campeão da Copa Santiago. Então, eu pude aprender muito lá no Internacional e, consequentemente, no Foz. Então, assim, foi uma experiência legal no Foz, por se tratar de primeira divisão, por enfrentar clubes grandes como Atlético, Curitiba, jogar contra caras que eu assistia na televisão e tudo mais. Tive a sorte de, na minha estreia, na estreia do campeonato, foi contra o Londrina, eu estava no banco, a gente estava perdendo, eu entrei, fiz o gol do empate, a gente empatou em 2-2 com o Londrina. E aí eu olhava pro lado, via os caras do Londrina, o Queijo, que jogou no Palmeiras, o Germano, todos os caras que eu via na televisão até ontem, e hoje eu tava jogando contra os caras, fazendo gol no time deles, então foi um momento muito marcante. Mas depois não tive tanta oportunidade no Foz, não joguei muito e, consequentemente, acabei me mudando para Malta. Então, a sua decisão de mudar do Foz para Malta, sim, você tinha uma visibilidade maior, né, jogando no Foz, mas não estava tendo muita sequência de jogo, como você acabou de falar. Aí o que fez você decidir desistir de tudo, largar tudo e ir para Malta? Qual foi o que pesou mais? Então, aí a gente acabou o Campeonato Paranaense, né? Fizemos uma excelente campanha lá, mas aí encerrou o campeonato. Eu voltei para casa e a primeira oportunidade que apareceu foi essa para Malta. E aí consequentemente Deu uma travada renovar com aqui. os votos. Deu uma travadinha aqui. Tá de boa agora? Tá, agora tá de boa. Então, aí assim que acabou o Paranaense, eu voltei para casa. A primeira oportunidade que apareceu foi essa para Malta. E até existia a possibilidade de renovação
depois com o Foz para o ano seguinte, para a disputa do Paranaense novamente. Mas, como não era algo certo que ia renovar ou não, e a questão de Malta já era algo concreto, por mais que foi um teste, eu fui para teste lá para Malta, mas era um sonho que eu tinha de sair do Brasil, de jogar fora, independente de país, de divisão, de salário, independente de qualquer coisa, era um sonho meu que eu queria realizar, que era jogar fora. E quando apareceu essa oportunidade, eu acabei indo. Passei algumas dificuldades lá também quando cheguei, mas graças a Deus deu tudo certo. Assinei meu contrato, fiz uma temporada muito boa, fiz esse gol do Puskás, ganhei prêmio de melhor jogador do mês. Enfim, foi uma temporada excelente lá. Depois retornei para cá e acabei voltando para lá, entendeu? Então, é um lugar que, assim, eu costumo falar, já falei isso até pro Vini, que tá aí com nós na live assistindo, Abraço, que Vini. lá em Malta, você, como profissionalmente falando, você acaba perdendo um pouco em questão de carreira, porque é um nível técnico um pouco mais baixo do que você encontra aqui no Brasil ou em outros países. É um nível um técnico mais baixo, o salário não é lá aquelas coisas, mas dá para viver tranquilo, sobreviver de boa. E só que assim, a qualidade de vida de lá é muito boa, é muito boa. Então eles tratam a gente assim como filhos. O presidente do meu clube hoje me trata como um filho dele. Então eu moro num apartamento sozinho, um apartamento excelente, eu não pago conta de nada, o meu salário é livre para mim, o país é maravilhoso, não tem violência, não tem assalto, não tem nada, o custo de vida é muito baixo, você pode frequentar qualquer restaurante que você tem condição de pagar a conta. Então a qualidade de vida de lá é muito diferente daqui. Então às vezes você coloca na balança, pô, vou vir jogar uma A3 do Paulista aqui, uma Série D, uma Série C, que seja, e para receber a mesma coisa que lá e aqui ficar atrasado, trabalha 3 meses para receber um, então é muito melhor às vezes você coloca na balança e acaba sendo melhor ficar lá. Lá é uma ilha paradisíaca, né? Para quem não conhece, é um lugar muito bonito que atrai muitos turistas. E como foi sua adaptação lá, ô Felipe? Como foi suas primeiras semanas em Malta? A língua é muito difícil de aprender, os costumes são muito diferentes. Então, Malta, como você falou, é uma ilha bem próxima da Itália, é um lugar assim espetacular, um país maravilhoso, lindo demais, é muito bonito. E assim, a adaptação foi tranquila, cara. O que eu mais sofri foi com o idioma, né? Eles falam o maltês, que é a língua nativa deles lá, mas eles também falam inglês. Então eu me comunico em inglês com todo mundo. E no começo eu não sabia falar nada de inglês, nada, nada, nada. Então passei uns perrengues assim, no começo, tanto para comprar as coisas ou ir em algum lugar, quanto nos treinamentos. Então era muito difícil entender o que o treinador passava, o que os companheiros falavam. Então se acaba que demora para entrar no treino, demora para entender o trabalho, então é um pouco complicado. Mas aí no dia a dia você vai ouvindo todo dia o inglês, você vai entendendo. Aí hoje eu já consigo, por exemplo, a gente vai aquecer. No começo, quando eu voltava, eu ficava lá no final da fila, ou ia fazer algum trabalho, eu ficava no final da fila para ver o pessoal fazendo e copiar. Porque eu não entendia nada que eles falavam, então eu via eles fazendo e copiava. Hoje não, hoje eu já puxo a fila, já sou o primeiro da fila, o treinador fala comigo, eu já entendo tudo que ele quer que eu faça, então é bem mais tranquilo. E a questão de costumes, cara, foi muito tranquilo, eles são muito de boas, tem o jeitão deles lá, né, um pouco mais na deles, depende da pessoa, te trata muito bem, nunca tive problema com ninguém, o pessoal lá é muito gente boa mesmo, o pessoal do meu time, eles sempre se preocupam comigo, ficam perguntando se eu estou precisando de alguma coisa e tal, são muito carinhosos, né, nesse sentido. E também a questão da alimentação foi bem tranquilo, que lá eu consigo comer praticamente tudo que eu como aqui no Brasil, tem arroz, tem feijão, carne, frango, enfim, tem de tudo mesmo praticamente, algumas coisinhas só que não são nem essenciais, mas são detalhes que tem aqui que não tem lá, por exemplo, o açaí é algo que eu gosto muito, mas lá não tem. Né? Coisas mesmo, do almoço e da janta, você Fica mais come tranquilo, come muito bem. Como eu moro sozinho no apartamento, sou eu que faço minha comida, então eu como o que eu quero, a hora que eu quero, então é muito tranquilo.
Pô, legal. E como é a estrutura dos clubes? É boa, dá para treinar legal? Os torcedores são exigentes, os dirigentes dos times? É assim, a questão de estrutura depende muito de clube para clube, né? Claro, a maioria dos clubes tem um padrão de estrutura muito parecida e tem alguns que são uma estrutura melhor, né? Tem um clube lá que o presidente é muito rico, então a estrutura deles é muito boa. Então tem 2 ou 3 clubes que a estrutura é muito legal, mas em questão do restante é muito parecido. Então a gente não tem muita coisa, mas o básico que você precisa para o futebol a gente consegue fazer um trabalho legal lá. E em questão de exigência, cara, é assim, eu estou na segunda divisão lá agora. Fiz a primeira temporada na primeira divisão, vim para cá, estava com o contrato já renovado para voltar para a primeira, acabei sofrendo um acidente aqui, e aí perdi meu contrato, fiquei um mês de cama, tudo mais, e aí esse clube da segunda abriu as portas para eu retornar para lá, para eu voltar para o futebol, pós-acidente, eu de prontidão fui. Então, assim, na segunda divisão só pode jogar um estrangeiro, que no caso sou eu, do meu time. Então a cobrança toda vem em cima de mim. Então a responsabilidade é muito grande. Então, assim, eles não são de ficar pegando no pé, de ficar cobrando, mas também se você não fizer por onde, eles vão E falar, pô, eles. eu trouxe para cá para você resolver o problema pra gente. Então, mas graças a Deus eu tive uma sequência ótima, tanto na primeira temporada como essa agora que passou. Então, estou muito bem lá e espero continuar por lá por um tempinho ainda. Os clubes de Malta têm muita torcida? Existe muito torcedor por lá? Olha, alguns clubes sim. Alguns clubes, quando é clássico lá, o estádio lota, a torcida vai em peso mesmo. Mas alguns clubes não, alguns clubes o estádio está bem vazio assim. Depende muito dos times que se enfrentam. E os torcedores. O legal de lá é que assim, o estádio, uma torcida entra aqui e a outra entra aqui. E tem a divisão das arquibancadas, e aí, pô, um xinga o outro, às vezes arremessa um copo de cerveja e tal, só que aí acabou o jogo, eles saem juntos e nunca teve nenhuma confusão. Então isso é muito legal, saem juntos, bate papo e tudo mais. Então acabou o jogo, acabou tudo. Então Pô, é um legal. país assim a ser seguido como exemplo. E eles pegam muito no pé dos jogadores, como é aqui no Brasil? Olha, eles gostam muito dos estrangeiros lá. Então, se você é estrangeiro e faz o seu papel bem feito, você vai cair na graça da torcida rapidinho. Então, assim, para eles pegar no pé é muito difícil, só se você estiver quebrando a bola mesmo, assim, muito. Mas se você estiver fazendo o seu papel direitinho, eles vão te idolatrar mesmo como craque. Eles têm um costume muito grande de acabar o jogo, independente de resultado. Se ganhar ou se perder, eles se reúnem na sede do clube deles e vão tomar cerveja, que eles tomam muita cerveja lá. Então, se Legal. você é um cara que tá fazendo seu papel direitinho, você chegar no clube, você vai ser tratado como rei. O pessoal já vem trazendo cerveja, vem trazendo comida, e toma aqui, toma ali. Você não gasta R$ 1, €1 para nada. Então, o pessoal trata muito bem. Para eles pegar no pé, você tem que estar muito mal mesmo. Pô, você tá jogando bem, né? Tá destaque do time, não passou por isso, não chegou nenhum torcedor Graças a ainda a Deus. quebrar seu carro. Espero nem passar por isso. É assim, aqui no Brasil, isso é meio que cultural das torcidas. Você sonha em vir jogar aqui no Brasil? Sonho. A gente sempre almeja crescer, né, na carreira. Com certeza, o maior sonho é jogar aqui. Nem que seja uma Série B, né? Que a Série B já é um campeonato gigantesco aqui no Brasil. Sim. Mas claro que o maior sonho é jogar uma Série A, de preferência no Corinthians, que é meu time do coração. Ah, é? Uou. E. Legal. Eu sou Coringão. São Paulino, eu sou São Paulino, mas assim, não é normal a gente ver jogador revelando o time. Não, sempre falei nas entrevistas que nunca tive problema com isso. Eu acho que o futebol tem que quebrar um pouco esse protocolo. Nós somos profissionais, então a gente depende do futebol para sobreviver. Então,
Claro que eu sou corintiano, mas se eu tivesse uma proposta do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, eu ia beijar o escudo e ia roer o osso para Não, lógico. fazer o meu melhor. Então tem Profissional, que né? saber diferenciar. Tem que saber diferenciar o pessoal do profissional. Mas o maior sonho é jogar no Corinthians ou em qualquer clube grande aí da Série A. Você acha que tem espaço em algum time da Série A hoje? Um time que você olha e fala, olha, eu brigaria por posição aí nesse time. Cara, eu acho que falta oportunidade, né? Porque assim, quando você joga ao lado de caras bons, de craques, você automaticamente fica bom, você se torna bom. Se você jogar do lado de perna de pau, automaticamente você vai quebrar a bola também. Então, assim, eu acho que falta oportunidade. Com certeza, se me colocassem em um clube de Série A, me desse um tempo de adaptação, até por nunca ter jogado em um clube, a diferença é grande de uma Série A para os outros clubes que eu atuei. Então, querendo ou não, você tem que se adaptar, mas eu creio que teria espaço sim. Porque você treinando no dia a dia com os caras, você aprende muito, você ganha muita experiência. Então, acho que em questão de um tempo de adaptação aí, dava para jogar tranquilo, sim. Aí você está entrando na fase que é chamada que é o auge, né, dos jogadores, que é entre ali os 25 e os 30 anos, que é que está no auge da mentalidade e no auge físico. Isso, então agora é a hora de dar o máximo, aproveitar. Infelizmente, essa pandemia aí travou todo mundo e torcer para tudo isso aí passar logo para a gente poder voltar a fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu Não só tomara. eu como jogador, mas todo mundo aí que com a sua profissão. Sim, sim, todo mundo. Você chegou a fazer contatos com jogadores depois que passou no Globo Esporte, começou a ficar amigos de jogadores daqui, de clubes da Série A? Cara, com jogador, eu creio que não. Eu tenho alguns amigos, eu tenho um amigo muito grande, particular, que é o Pedro Rocha, do Flamengo. A gente jogou junto no Juventus, inclusive ele foi um dos caras que me ajudou muito na minha ida para Malta, eu devo muito a ele sabe disso, minha gratidão por ele é eterna. Então eu sou muito amigo dele. Tem um amigo meu também que não está no Brasil, mas está num clube legal, que é o Crisan, está no Santa Clara de Portugal, que inclusive venceram ontem o Benfica de 4-3 e ele fez um dos gols. Então tem alguns amigos espalhados aí pelo mundo do futebol. Mas eu tive muito contato com jornalistas, com youtubers bem famosos assim, além do BZK, teve alguns outros youtubers aí, teve o pessoal do Jing Street, teve o Ju Canalha, que são canais bem famosos Pô, no meio eu do YouTube, acompanho eles. né? Então, eu tive contato com esses pessoal assim, mais questão de jogador, só se eu não tiver lembrado mesmo, mas se não me falha a memória, eu não tive contato, não. Mas você nunca falou assim, Consegui também pô, falar com o Mendolira na época do Puskas, a gente bateu um papo legal sobre o prêmio e tal, mas jogador da ativa eu acho que não. assim, nunca rolou assim, você passar seu DVD pro Pedro Rocha e falar, ô Pedro, mostra aí pro Mister, vê se ele gosta, se ele não tá precisando aí de um jogador. É complicado, porque a gente sabe que se tratando de Flamengo é um pouco diferente a forma com que eles trabalham, não é um simples DVD que vai me colocar lá. Flamengo só procura jogador de alto nível, então a gente ainda Ainda é mais peixe hoje em pequeno, tem dia, que né? ralar muito. Pois é, tem que ralar muito para chegar lá um dia. Ah, quem sabe um dia você não consegue, né? E você falou que sofreu um acidente, que você estava para renovar com o Kersen Ajax quando você sofreu esse acidente? Eu sofri um acidente, mas na verdade eu não estava renovando com o Kersen, eu estava sendo contratado por outro clube. É, Meu contrato com o Kersen tinha acabado, aí a gente conversou, eu não achei legal a renovação por alguns motivos pessoais que não me agradou. E aí teve um outro clube lá da ilha mesmo que já demonstrou interesse, a gente já tinha acertado tudo, questão de salário, moradia, tudo. E aí veio o acidente e eu acabei perdendo o contrato, porque quando eu sofri o acidente, se eu não tiver enganado, depois de 2 semanas eu tinha que viajar. Então eu fiquei um mês só de cama, depois fora a recuperação que eu tive que fazer, porque você ficar um mês de cama sem treinar, sem andar, sem fazer nada, você perde muito músculo, perde muito preparo, então eu tive que fazer uma readaptação. Então acabei perdendo meu contrato e por isso que eu tive que optar para ir para a segunda divisão. Foi acidente de carro? O que aconteceu?
Eu acabei capotando meu carro na SP, uma pista aqui da cidade, Caramba. e fazia uma semana que eu tinha comprado meu carro, perdi meu carro também. Pô, Fazia uma semana que eu tava com ele que e sorte. não tinha nem chego meu documento ainda no meu nome, perdi o carro, mas ganhei a vida, graças a Deus, porque foi um acidente muito feio, assim. Eu acabei capotando, eu bati na lateral, foi assim, teve um outro acidente na pista, no mesmo dia, alguns minutos antes, eu vinha vindo na pista e o trânsito estava normal. Quando chegou próximo desse acidente, todo mundo parou de uma vez o carro. E o meu carro estava próximo do carro da frente. Não estava colado, mas também não estava longe, estava perto. Quando ele parou de uma vez, não ia dar tempo de eu frear. Então eu joguei o carro com tudo para a direita, o carro cambaleou, eu tentei voltar para a pista, aí eu bati na lateral de um carro, passei por cima do da frente e capotei. Tudo isso eu estava sem cinto e com o teto Nossa, solar inteirinho aberto. Era um estilo, então é aqueles teto grande. E eu estava sem cinto com o teto aberto. Só Deus para ter me guardado dentro do carro, que era para eu ter saído para fora do carro e ter morrido. Quando eu acabei de capotar, que a mulher veio na minha porta, ela falou, você tá bem? Eu falei, ela falou, então pode começar a agradecer a Deus que você nasceu de novo. Você não imagina a altura que o seu carro voou. E para você ter noção, caramba. aconteceu tudo isso, eu dei 5 pontinhos aqui na testa e ralei o cotovelo. Só isso. O que me fez ficar de cama foi um amassamento que deu aqui no osso. Não sei explicar direito, em 2 vértebras aqui, não foi nada grave, mas eu precisava ficar de repouso para não comprometer a vértebra aqui. Então, eu fiquei 1 mês com colete cervical de cama para não ter nenhum problema. Mas, fora isso, não aconteceu nada comigo de um capotamento tão grande desse. Então, foi um milagre mesmo. Cara, milagre mesmo. Você até gravou stories, né? Assim, na ambulância. Inclusive essa foto aí repercutiu de um tanto que você não tem noção, que me arrependo até a morte. Mas foi assim, eu fiquei consciente o tempo todo, cara, nesse acidente. Desde quando eu bati até quando eu capotei, não desmaiei em nenhum momento, eu vi tudo acontecendo, eu lembro de tudo. E quando o pessoal do resgate chegou, eu estava consciente, a gente trocou ideia, eles perguntou, eu falei, não, tá tudo bem, só tô com um pouco de dor no pescoço e tal. Aí eles me tiraram do carro, aí nisso minha mãe chegou, aí minha mãe entrou na ambulância. Quando a gente estava na ambulância, eles estavam colocando os medicamentos na minha veia e tudo mais. E aí um dos socorristas me reconheceu, que era na época do Puskás. Então ele falou, pô, você não é o moleque do Puskás? Aí eu falei, sou eu mesmo. Aí ele falou, carai, que golaço que você fez, mano. Que gol foi aquele? Aí eu falei, você chegou a ver o gol? E eu todo ensanguentado. Aí eu falei, você chegou a ver o gol? Aí ele falou, eu vi, pô, caramba, que golaço. Aí ele falou pro outro socorrista, você já viu o gol que esse moleque fez? Ele falou, não. Ele falou, mostra aí pro cara seu gol, mano. Aí eu falei, não, eu mostro, pô. Aí peguei meu celular, assim, abri o Instagram, mostrei pra ele o gol, aí a gente ficou trocando ideia, minha mãe também tava dentro da ambulância. Então, assim, eu tava muito bem. E aí, o que aconteceu? Tinha um amigo meu que estava no acidente da frente, que eu te falei que teve um acidente, que foi o que causou o meu. Meu amigo estava lá. E um outro amigo meu, provavelmente passou na pista e viu meu carro e estava tentando me ligar, não conseguia, e fez contato com esse outro amigo nosso, somos amigos em comuns, esses 3. E aí falou, mano, você viu, eu acho que o Biro capotou, mano, aqui na SP e tal. Aí ele falou, é mesmo? Não brinca não. Aí ele falou, é verdade. Ele falou, mano, então eu tô olhando pro corpo do Biro aqui no chão, o Biro tá morto, que era o outro cara do outro acidente, que tava coberto, né? Então eles estavam achando que era eu que tava naquele acidente. Aí um desses meus amigos me ligou. Aí eu atendi, eu tava dentro da ambulância, eu atendi, eu falei, fala, irmão. Ele falou, mano do céu, achei que você tinha morrido, velho. Você tá Nossa, bem? Eu falei, tô. Eu capotei, mas eu tô bem, mano, tô tranquilo. Aí ele falou, nossa, teve um outro acidente aqui, nós tava aqui, nós viu o corpo coberto aqui, nós achou que era o seu, velho. Aí eu falei, não, pô, tô bem. Aí nisso eu tinha tirado aquela foto pra ver como é que tava a minha cara, que tava todo ensanguentado, eu tava com um galão na cabeça aqui, e tava no caramba. meu celular a foto. E minha mãe tava dentro da ambulância comigo. E aí eu peguei e falei, mãe, posta alguma coisa aqui no meu Instagram pro pessoal saber que eu capotei, mas avisa que eu tô bem, senão o pessoal vai achar que eu morri. Ela falou, tá bom. Ela foi e postou a foto. Rapaz do céu. Foi o tempo de eu chegar no hospital, aí eu cheguei, sem mentira nenhuma, eu cheguei na maca, a hora que colocaram eu num quartinho lá, já veio a enfermeira. Viu, você é o Felipe Augusto? Falei, sou. Ela falou, então,
pessoal do G1 ligou aí, pode dar a informação do seu acidente? Eu falei, mas caralho, que porra é essa que ligou? Questão de meia hora, já tava em todos os Facebook de negócio de notícia aqui da cidade. Liberal, Carles Torco, jornal não sei do que, daqui de Americana, tudo minha foto ensamentada no G1, toda minha foto dentro da máquina. Aí o pessoal começou a bombar nas redes sociais e morrer de comentário. Falar, o cara capota o carro e fica se preocupando em postar foto no Instagram e não sei o quê. Só que ninguém sabia a real história, o que tinha acontecido e tudo mais. Aí eu apaguei, só que aí já não tinha dado tempo, já tinha mais de 2.000 visualizações no Store, o pessoal já tinha tirado print pra caramba da foto. Caramba, o pessoal repercute rápido essas coisas. O pessoal é ligeiro para as coisas. Para falar mal, filho, é o que mais tem, rapidão. Aí é rápido mesmo. Pra colocar você no pulso, né? Fazer a hashtag. Esses não estavam fazendo, né? Não, mas eu agradeço muito que a campanha foi boa. Muita gente ajudou em peso mesmo. Infelizmente, não estava em nossas mãos, né? Fazer chegar o prêmio. Era a FIFA que decidia, mas questão da campanha, o povo ajudou demais. Pô, que legal. Felipe, como tá lá em Malta em relação ao coronavírus? Tem previsão para voltar ao futebol? O pessoal lá tá em quarentena ou tá sem casos por lá? Então, lá já voltou ao normal, graças a Deus. Já tem, acho que uma semana aí que não tem nenhum caso de corona. Até porque o governo lá é muito rígido, então desde que surgiu tudo, eles tomaram as providências muito rápido, então controlou, teve seus casos sim, mas controlou de uma maneira legal. Então já não tem nenhum caso, já os estabelecimentos já estão todos abertos, funcionando. O futebol foi encerrada a temporada que a gente estava, faltava 5 rodadas para acabar, eles encerraram, entregaram o título para quem era líder, deu acesso para quem era o primeiro colocado da segunda divisão e vão iniciar uma temporada nova. Ainda não tem datas, então a gente está aguardando a data para eu poder retornar, mas eu falei com o presidente do meu clube já, ele já está movimentando, já está montando o time, contratando lá e tudo mais, então eu creio que muito em breve vai voltar ao normal. Certo. Eu vou passar aqui uma pergunta do pessoal que fizeram, antes que o Instagram derrube a gente. Perguntaram aqui como é a noite lá em Malta. Como é a night lá? Rapaz, eu falei para você que eu sou tranquilo, né? Mas assim, Malta é dividida em 2 ilhas. A ilha de Malta e a ilha de Gozo. Faz parte de um país só, que é Malta. Sim, eu sim. moro na ilha de Gozo, que é a menorzinha. Na ilha de Gozo não tem nada para fazer. Tem as suas festinhas lá, mas é coisa pouca. É tipo assim, o pessoal se reúne num bar, aí toca a música alta e eles ficam tomando uma cerveja lá. É isso que tem. Já na ilha de Malta, a gente tem uma embarcação, né, que atravessa carro, atravessa pessoas. A gente pega essa embarcação e vai para outra ilha de Malta. Lá tem uma rua que é só balada, chama Pativille. Então é balada de um lado, balada do outro, balada de um lado, balada do outro. É uma rua só de balada. E assim, aí lá você não paga para entrar em nenhuma balada, você pode entrar em todas, você só paga o que você consome. Então lá o bicho pega, lá é gostoso e gostoso. Lá é bom esse lugar. Mas é o único lugar assim que tem, sabe, de festa. Mas pra gente, no meu caso, que eu moro na Ilha de Gozo, é muito longe. Não é que é muito longe, mas é um rolê e tanto para chegar lá, então acaba que a gente nem vai. Fui acho que 2 vezes só para conhecer, mas é muito longe, então a gente prefere ficar na ilha lá. A gente faz muito churrasco, então a gente sempre se reúne entre os brasileiros, está fazendo churrasco lá e tal, porque ir para outra ilha de Malta lá não compensa, ainda mais à noite, tem que pegar barco, isso e aquilo, então é um rolê muito grande. Imagino que seja difícil. Lá tem bastante praia, né? Também tem uns lugares bonitos lá. A praia para todo lado, e é uma mais bonita que a outra. A água azulzinha, é coisa linda. Aquele país lá é fenomenal, cara. Que é isso, parece de mentira. Tem um local lá que foi gravado Game of Thrones também. Sério? É bem legal. Tem um ponto turístico lá que foi gravado. Tá com previsão para voltar lá, Felipe, o futebol? Então, como eu te falei, o presidente lá está movimentando questão de contratação, essas coisas, mas para futebol ainda não tem data, não. Já definiram que a temporada que a gente estava se encerrou, mas agora para voltar a próxima temporada ainda não tem data. Normalmente começa em setembro a temporada e termina em maio.
Agora vamos aguardar para ver se vai voltar nesse tempo mesmo, ou se vai ser antes ou depois. Então não tem data ainda não. Tá certo, entendi. Durante esse seu período de férias, você está trabalhando, né, na TV aí de Americana, a TV todo dia junto com o Vinícius. E aí eu queria saber como está sendo essa experiência como comentarista. Você pretende investir nessa profissão mais para frente? Primeiro agradecer o Vinícius pelo convite, que me chamou para fazer parte do programa dele como comentarista. Tá sendo uma experiência muito legal, cara. É algo novo. Até estava comentando com ele que eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de falar, sempre tive facilidade para conversar, nunca tive problema com câmeras ou algo do tipo. E quando ele fez o convite, eu já aceitei de prontidão. Tá sendo uma experiência muito bacana, cara. Todo programa a gente se diverte, é uma resenha boa. E querendo ou não, é uma experiência para a minha vida, né? A gente sabe que a carreira de jogador é muito curta, então já é algo que eu posso guardar para a minha vida para um futuro, por que não? Ser um comentarista esportivo, um jornalista ou algo do tipo. Então é algo que eu estou aprendendo muito com o Vinícius, estou aprendendo muito lá na TV no dia a dia e está sendo muito legal para mim, muito proveitoso. Sim, eu assisti o programa de vocês lá hoje sobre o Campeonato Português. Eu queria fazer perguntas para você, né, então, do futebol. Você falou que é corintiano. O que você acha do Tite na seleção? Você acha que ele está fazendo um bom trabalho? Você acha que a seleção brasileira vai forte para a Copa em 2022? Cara, a questão do Tite, assim, ele começou fazendo um trabalho muito bom, mas eu acho que ele tá deixando a desejar um pouco. Muita gente falava sobre a troca, né, do técnico pelo Renato Gaúcho, era o nome mais citado como possível técnico da seleção. Então, assim, cara, tem prós e tem contras, né? O Tite tem a filosofia dele de trabalho, ele é um pouco mais, como que eu posso dizer? Ele é um pouco mais culto de falar e de palavra, de explicar teorias e tudo mais. O Renato Gaúcho não, já é aquele mais jeitão de ex-jogador, de levar na cintura o jogador, de ter a resenha. Então eu acho que faria bem para o Brasil o Renato Gaúcho como treinador por conta desse jogo de cintura dele. Talvez os jogadores, por ser uma seleção jovem, tem algumas exceções de alguns jogadores mais experientes, mas é uma seleção muito jovem, a gente vê muitos jovens fazendo parte do elenco da seleção, então eu acho que seria legal essa troca. E em questão da Copa, cara, eu acho que o Brasil tem tudo para ir muito forte, cara. Tem muitos nomes que vêm se destacando. Tem o próprio Vinícius Júnior, que eu e o Vinícius já comentou esses dias no programa, que vem num nível excelente no Real Madrid. Hoje fez gol. Então, assim, tem tudo para ser uma seleção fortíssima e candidata ao título. Mas, em contrapartida, as outras seleções têm evoluído muito. A gente comentou também no programa que o Brasil já não é aquela força que era antigamente, porque na época de 94, 98, 2002, o Brasil era o time a ser batido. Hoje, o pessoal já não respeita tanto o Brasil. Claro que respeita, mas já joga de igual para igual, não tem aquele medo, não treme ao ver a camisa amarela. Então, e quem causou isso foi a própria seleção, com os decorrer dos anos, que foi caindo o seu ritmo e deixou chegar nesse nível. Então, agora tem que retomar o bom futebol e brigar por uma Copa do Mundo que já faz tempo que a gente não ganha, né? Sim, sim. E assim, na sua posição hoje, quem você acha que briga pela Copa em 2022 para a seleção brasileira? Cara. Você acha que meio-campista? Isso, meio-campista ali, Coutinho, os meninos mais novos como Igor Gomes. Cara, eu gosto muito do futebol do Felipe Coutinho e admiro também muito o futebol do William. A gente estava falando sobre ele também no programa. São dois jogadores que eu gosto muito. Mas vai muito do esquema tático, cara, que o treinador no momento vai gostar. Tem um treinador que gosta de jogar com 2 até 3 volantes, tem um treinador que joga um pouco mais ofensivo, então vai muito do jogador. Mas eu acho que o Felipe Coutinho pode ser esse cara a fazer essa função, até porque ele foi esse cara, né, que atuou nessa função já, então ele tem tudo para continuar. Tem o William também, tem o próprio Igor Gomes, mas acredito que não vá ser esse jogador, o Igor Gomes, só se ele tiver uma evolução muito grande. É um excelente jogador, mas eu acho que para uma Copa do Mundo ainda é um peso muito grande para ele.
Eu creio que o Vinícius Júnior pode ser um dos nomes, mas ele já não é tão meio-campista, é mais atacante, mas pode ser um dos nomes dessa Copa também, que pode ser um diferencial. E torcer para o Neymar Júnior recuperar o bom futebol, né? Falar de qualidade do Neymar é indiscutível. É o maior jogador, o último brasileiro, né, a brigar por prêmio de melhor do mundo, de estar sendo falado, foi ele. Então é um jogador que tem tudo para despontar, mas como eu e o Vinícius comentou esses dias no programa também, deixa eu só pegar o carregador aqui, ele acabou se envolvendo em muitas polêmicas, cara. Então ele deixou que o extra-campo atrapalhasse a sua carreira. Então o fato dele estar se envolvendo em polêmica fora de campo acabou que tirou um pouco do foco dele do futebol e ele fez com que ele se perdesse no meio do caminho. Então, se ele esquecer os problemas extra-campo, se preocupação em jogar futebol, ele tem tudo para levar o Brasil nas costas, para fazer a diferença na Copa do Mundo e fazer a diferença no clube que ele estiver, seja no PSG ou em qualquer outro. Tem tudo para brigar por melhor do mundo, mas para ele chegar lá, ele vai ter que mudar muito, porque se ele continuar nessa batida que ele está aí, não vai ficar nem entre os três. Ele deixou muito, né, a vida de celebridade tomar conta, assim, dele, né? E você acha que ele deveria... o Neymar se tornou uma marca, na verdade, né? O nome Sim, Neymar se tornou uma marca e deixou de ser jogador. Isso atrapalhou muito. Você acha que ele deveria voltar pro Barcelona ou ele tem que ficar no PSG mesmo, ou ele ser a estrela do time e não ficar na sombra do Messi ou qualquer outro jogador? Cara, eu acho que assim, o fato dele ter ido pro PSG pode ter atrapalhado um pouco nessa corrida para melhor do mundo, porque infelizmente o campeonato francês é um campeonato que tem um nível mais baixo em comparativo ao inglês, ao espanhol, porque querendo ou não o PSG está sempre na ponta brigando pelo título, é muito difícil o ano que o PSG não ganha, tem o Lyon que sempre corre por fora, tem o Olympique de Marseille que é um time muito bem qualificado também, mas assim, é mais PSG ali, então pô, você vê o Neymar, às vezes parecia que estava jogando uma pelada nos jogos. Então, assim, se ele tivesse mantido num campeonato espanhol ali no Barcelona, ou sei lá, um campeonato inglês, um campeonato que é um pouco mais visto, um pouco mais disputado, eu acho que ele poderia ter evoluído mais e ter se mantido nessa briga pelo melhor do mundo. Então, na minha opinião, eu gostaria de ver ele retornando a um desses campeonatos. O time eu já não faço tanto mérito ou tanta questão assim. Pode ser para um Barcelona, pode ser para um Real Madrid, enfim, mas eu gostaria de ver ele em um desses campeonatos que é mais vitrine mesmo, que é mais visado. Não que o francês não seja, o francês é um baita no campeonato, mas comparando com outros, é um pouco abaixo. Então eu gostaria de ver ele nesses campeonatos de nível extremo para que ele possa retornar ao bom futebol e possa brigar aí, quem sabe, por uma bola de ouro. Assim, você acha que, caso tenha a premiação, né, da Bola de Ouro esse ano, quem você acha que serão os três finalistas? Cara, De eu acho chute, que... assim. Rapaz, difícil, hein? É que esse ano, assim, foi muito complicado por conta de toda essa pandemia, né, cara? Sim. Então, querendo ou não, atrapalhou um pouco. Eles devem puxar Mas eu mais acho... pro pessoal do ano passado, né? Eles vão querer a opinião do ano passado. Levar em Sim. consideração. Mas eu acho que o Messi vai estar na briga de novo, viu? Porque o bichinho é diferenciado. A gente estava não tem falando como. sobre ele esses dias também. Não tem como, velho. O bichinho é complicado de parar. Tá certo. O Instagram já me avisou aqui que tá caindo a live. Felipão, obrigado, mano, pela moral, por ter aqui cedido o seu tempo para falar com a gente. Prazer te conhecer sua história no futebol, que é fantástica. Valeu, hein, cara. Mano, eu que agradeço. Obrigadão por ter me escolhido aí para a entrevista. Foi uma honra mesmo. O que precisar pode contar comigo. Foi um prazerzaço. E tamo aí pro